eu gostaria de, nesta noite, não falar muito a sua razão, mas falar justamente ao seu coração, para que a gente possa refletir as ideias do Evangelho, as ideias do Espiritismo, refletir sobre nós mesmos, por que não? E ainda mais de um tema como este, que são os 4 adversários da felicidade. Muita gente me pergunta, mas André, são só 4 os adversários da felicidade? Eu diria que não. Eu diria que é mais ou menos uns 759 ponto alguma coisa, os adversários da felicidade. Mas, vejam vocês, nós estamos aqui num planeta de prova e expiação, um planeta que caminha a passos largos para a regeneração. Então, quando a gente sai na rua, você observa já pessoas do mundo de regeneração. Você observa pessoas do mundo de prova e expiação. Você percebe ainda pessoas que estão no mundo primitivo. Mas a transformação do mundo cabe a cada um de nós. E a transformação para o mundo da regeneração, ele começa de dentro para fora. Ele não é de fora para dentro. E nós estamos aqui, portanto, numa tarefa, numa missão individual de cada um, para cumprir uma etapa. Eu costumo dizer, minha gente, que a atual reencarnação, ou as reencarnações, é só um curso de verão para o espírito, porque nós somos imortais. Então, o que são 70, 80, 90, 100 anos? Tem gente chegando aos 100. O que são 70 anos, 80, 90? É um piscar de olhos, é um instantâneo, como diria André Luiz. É um curso de verão para o espírito. Sabe aquele estudante que se matricula no cursinho em novembro, estuda feito um doido para passar no vestibular em janeiro? Somos nós. Então, nós precisamos tirar daqui alguma coisa. E queremos ser felizes, porque a felicidade está na agenda de Jesus para nós. Cada um de nós aqui tem o nome grafado na agenda de Jesus. Como ele faz isso, não sei, mas está. Então, olha que interessante, nós guardamos questões de reencarnações passadas, nós guardamos pré-conceitos. Quer ver, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar uma palavra aqui, um personagem da história que viveu com Jesus, e eu gostaria que vocês mentalmente refletissem na primeira palavra que vem à sua mente. Quando eu digo a palavra Judas, o que vem na sua mente? Traidor. Olha como nós somos pré-conceituosos, porque Judas já está em outra, há muito tempo, não é mais aquele mesmo espírito. Já renasceu como Joana d'Arc, por exemplo. Então, quando Jesus olhava para Judas, e Judas deu aquele beijo, osculou o rosto de Jesus, o vendendo por 30 moedas, Jesus estava tranquilo. Jesus estava nem aí. Por quê? Nem ficou bravo com Judas. Imagina se fosse nós, o que a gente falaria para Judas? Mas que papelão, hein, Judas? Até tu... Onde é que já se viu? Você não sabe com quem você está falando? A gente usaria esses termos. Mas Jesus, já era Jesus naquele tempo. Ele olhou para Judas e sorriu. Porque quando ele olhava Judas, ele não percebia ali já Judas, somente Judas. Ele percebia quem seria Judas dali a 1000 e tantos anos. 2000 e tantos anos. Então, quando Jesus olha cada um de nós, como é que é seu nome? Paula. E a garota linda, como é que ela chama? Mariana. Quando Jesus olha Paulo e Mariana, ele já vê Paulo e Mariana daqui a 1000 anos, 2000 anos. Que espíritos se tornarão Paulo e Mariana daqui a 5.000 anos? Que coisa, não? Então, o que a gente fizer hoje para Jesus, ele fica tranquilo. Aliás, Jesus é tranquilo, né? Outro dia eu escutei uma frase de Jesus, que é o seguinte: Jesus aguarda amorosamente o nosso despertar.
Jesus aguarda amorosamente o nosso despertar. Jesus não aguarda ansiosamente o nosso despertar. Ele aguarda amorosamente, porque Ele sabe que nós estamos na agenda dEle e que no momento ou outro nós vamos despertar. Mas, segundo o Livro dos Espíritos, e o próprio benfeitor Emmanuel já disse isso com todas as letras, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, ou artífices da nossa infelicidade. Então depende de nós. E nós estamos numa situação de privilégio, porque nós estamos reencarnados agora, neste momento, num momento ímpar, no momento em que o planeta caminha para o mundo de regeneração, no momento em que nós tivemos aqui agraciados espíritos reencarnantes do mais alto quilate, que já reencarnaram, já deram o seu recado, já foram embora e estão reencarnando tantos outros. Por exemplo, somos contemporâneos de Chico Xavier, por exemplo, só para dar um exemplo. Muitos daqui estiveram com o Chico, apertaram a mão dele, beijaram o rosto dele, falaram alguma coisa com ele, muitos que estão aqui nessa sala, com toda certeza. Então olha que sorte nós tivemos e temos. Daqui a 50 mil anos, nós poderemos falar, estive numa reencarnação junto com Chico Xavier. Não junto, mas contemporaneamente. Então, nós queremos ser felizes, e tem algumas questões que atrapalham a nossa felicidade, e que eu chamo de adversários da felicidade. Hoje, por conta do tempo, porque o Luiz falou que eu posso falar só até às 11h30, que depois vai ter uma outra atividade, não é? Nós vamos falar 4. E o primeiro deles, impeditivo da felicidade, se chama mágoa. Quando alguém fala alguma coisa e não cai bem, nós criamos a mágoa, que é uma nódoa que inunda o nosso peito, o nosso coração, a nossa mente. E a gente fica remoendo aquela mágoa. Se não tomar cuidado, aquela mágoa pode se transformar em raiva, que pode se transformar em ódio, que é um sentimento muito complicado para nós nesse momento. Não é complicado para Jesus, porque Ele sabe que todo ódio é o amor que ainda não venceu. Ele sabe disso. Todos aqueles que odeiam hoje, provocam a guerra, prejudicam as pessoas, falam mal, um dia será diferente. Pode demorar muito tempo, mas será diferente. Olha que coisa boa. Mas a mágoa, ela inunda nosso coração e a nossa mente e retarda o nosso aproveitamento enquanto espíritos felizes e perfeitos no futuro. Tem um livro de André Luiz que se chama Ação e Reação. Vocês conhecem. E lá nós temos a história do Silas. Quem já ouviu falar da história do Silas? Você já? O Silas estava lá em nosso lar. André Luiz conheceu ele lá, trabalhando. Já era um benfeitor espiritual, já ajudava, já atendia, já fazia lá, já estava reabilitado espiritualmente. Aí André Luiz, conversando com ele, disse: nossa, você está muito bem. Ele disse: pois é, estou aguardando a minha próxima reencarnação há 20 anos. 20 anos eu estou aguardando a minha reencarnação. Aí André Luiz perguntou: nossa, 20 anos? Ele achava que era mais rápido a reencarnação. Não, eu estou aguardando há 20 anos, porque está tudo certo aqui. Só está faltando esta reencarnação para eu ter uma última vivência com esses espíritos que eu preciso ter. Aí eu volto para cá e vou para outro lugar, subo. Vou para outras esferas, mas tem essa pendência. Aí o André Luiz, muito curioso para a nossa sorte, disse: nossa, mas está tudo certo? Ele falou: está tudo certo. O meu pai,
que eu magoei profundamente na última reencarnação, já me perdoou e já topou reencarnar comigo de novo. Minha mãe, eu não magoei ela tão profundamente, mas magoei, porque eu era ruim. Mas ela também me perdoou e topou ser minha mãe de novo. Tá tudo certo para reencarnar, mas falta um espírito para reencarnar conosco. E eu não consigo achar esse espírito. Não sei se ele está no umbral ainda, não sei se ele está em outras regiões, não sei se ele está em outra colônia espiritual. Eu preciso achar esse espírito. Quando eu achar, primeira tarefa, tem que achar. Segunda tarefa, tenho que pedir perdão. Terceira tarefa, ele tem que me perdoar. Quarta tarefa, ele tem que topar reencarnar comigo. Olha como é complexo a questão da mágoa. Primeiro, encontrar. Segundo, pedir perdão, ser perdoado e fazer com que o espírito tope reencarnar com ele mais uma vez. Pode não topar, pode não concordar. Aí André Luiz pergunta assim: puxa, mas os mentores espirituais não sabem onde está esse espírito? O Silas falou: sabe, mas eu não sei. E essa tarefa é minha. Eu preciso acessar o coração desse espírito para que ele reencarne comigo. Aí André Luiz faz uma pergunta que todo mundo queria fazer: nossa, mas o que você aprontou? Ele não falou isso, né? O que você fez? E o Silas conta a história dele lá em Ação e Reação. Ele disse: olha, vou te contar rapidamente a minha história e que sirva de exemplo para todos. Como eu magoei as pessoas que me amavam. Nasci em família abastada. Tinha din-din, muito din-din. Bufunfa, carvão, não é? E aí reencarnei, meu pai era fazendeiro, tinha lá fazendas, gado, agricultura, plantações. Reencarnei em família rica e reencarnei com a missão de ser médico e cuidar das pessoas que precisavam, lá no meu entorno. Era planejamento reencarnatório. Determinada idade, o pai manda ele estudar na Europa. E ele vai estudar na Europa. Depois de alguns anos, ele volta médico. Quando ele chega de novo no Brasil, o pai havia triplicado a fortuna que ele tinha. Era uma época muito promissora. Aí o Silas olhou aquela fortuna toda e falou assim: você acha que eu vou ser médico? Atender pessoas comuns? Meu pai com essa fortuna toda? E outra coisa, ele já é um velhinho de idade. O pai tinha 60 e poucos anos. Aquele tempo, 60 e poucos anos, já era para desencarnar. Já era um ancião. Hoje, com 60 anos, a pessoa se aposenta e vai fazer outra faculdade, muda de profissão. Aquele tempo já era um velhinho gagá para se aposentar, para morrer. Ele pensou assim: já meu pai fecha os olhos, eu sou filho único, você médico é nada, eu vou passar a mão na grana toda e vou viver a minha vida, sou muito jovem. E aí, realmente, morreu, mas não foi o pai, foi a mãe dele, a mãe, mais jovem que o pai, morreu primeiro. Ele falou: mas agora tem que esperar morrer o pai. O pai ficou desconsolado, ficou inconsolável. E aí, numa das viagens que ele fez, deprimido, triste, porque ele amava profundamente a esposa, depois de 3, 4 anos ali sofrendo sozinho, ele conheceu uma moça, uma jovem, de 40 e poucos anos. Se apaixonou profundamente e, como diziam antigamente, contraiu as segundas núpcias. O Silas ficou doido. Falou: o que é isso? Estou esperando o homem morrer, o homem casa de novo, e pior, com comunhão total de bens, que aquele tempo podia. Metade que era dele, metade que era do pai, passou metade para a mulher, metade para ele, já perdeu metade da fortuna. O que o Silas fez? Pozinho na comida da madrasta.
Fez igual aquela moça Ágata da novela das 8, lembra? Que ela colocava o pozinho no chá para matar as pessoas. Ele envenenou a madrasta. E a madrasta desencarnou envenenada. E estava perdida no plano espiritual, ele não conseguia achar. Era ela. O pai o perdoou, a mãe o perdoou, mas faltava acessar o coraçãozinho dela. Olha o que faz a mágoa. No decurso dos séculos. Vamos a Chico Xavier? Pode ser? Chico Xavier ganhou certa feita um cachorro deste tamanho, mas o cachorro era doente. O cachorro não funcionava as patas traseiras. Então, conforme ele foi crescendo, e um cachorro bravo, só o Chico podia alimentar. O Chico, com todos aqueles afazeres que ele tinha, o Chico era jovem, mas tinha a casa espírita, tinha o trabalho dele, tinha as pessoas que batiam na porta. Aí lá para 1h o Chico ia cuidar do cachorro. E o cachorro chorava, só o Chico podia colocar comida, só o Chico dava remédio. E tinha noite que o Chico nem dormia, porque passava a noite cuidando do cachorro, que ele amava profundamente. E ele tinha uma vizinha de cerca. Sabe o que é essa vizinha de cerca? Tinha aquela cerca assim. A vizinha via o sofrimento do Chico, até tarde da noite, cuidando daquele cachorro, com problemas de saúde. E ela falou, meu Deus, nós vamos perder o Chico. Ela também amava o Chico, falou, vamos perder o Chico, porque esse homem não dorme. Noite inteira lidando com esse cachorro. Eu vou ter que ajudar de alguma forma. O que ela fez, a vizinha? Foi lá no armazém e comprou uns chumbinhos. E colocou no bife e jogou para o cachorro. O cachorro já lambeu aquele bife e desencarnou, morreu. O Chico ficou desconsolado. Ficou, meu Deus, meu cachorro. Ele amava o cachorro. Quem que o Chico não amava? E pior, foram contar para o Chico. Ó, Chico, sabe quem botou veneno? Foi a vizinha. A vizinha, não é possível. É, mas eu gosto tanto dela. É, mas matou seu cachorro. Criou-se uma mágoa, uma nódoa. Aí à noite, está lá o Chico sentadinho para psicografar. Quem chega? Emmanuel. Muito rigoroso, né? Sentou, Chico se concentrou, tomou o lápis, começou a psicografar. No meio da página, Emmanuel largou o lápis, falou, Chico, o que está acontecendo? Você está atrapalhando meu serviço, meu filho. O que aconteceu? Não é o negócio do cachorro, né? Você ficou magoado. Você está atrapalhando a psicografia. Essa nódoa no seu coração. Porque é um problema fluídico, de ondas fluídicas, que existem, que são vivas. E aí o Emmanuel falou, não, Chico, não pode. Você não pode ficar com essa mágoa. Você vai ter que dar um jeito. Ele falou, pois não? Faz o seguinte, olha a receita de Emmanuel, para tirar mágoa. Vai lá e descobre qual é o sonho de consumo da sua vizinha. Se fosse hoje, seria uma TV de plasma, né? Uma TV, como é que chama? Uma LCD, um negócio bom, né? Um home theater, né? Uma viagem. Mas o sonho de consumo dela era uma máquina de costura. Porque todas as casas tinham uma máquina de costura. E ela não tinha, porque era muito pobre. E aí, o Chico descobriu que ela queria uma máquina de costura. Era o sonho dela. Aí o Emmanuel falou, vai lá e compra uma máquina para ela. Ele falou, eu? Mas ela que magoou. É, Chico, ela magoou. Sei que vai dar o presente para ela. Porque o problema da mágoa não é dela, é seu. Aí o Chico foi em Belo Horizonte comprar a máquina, porque não tinha em Pedro Leopoldo. Chegou lá, olhou aquele monte de máquinas, tinha casa só de máquinas, né? Ele falou para o vendedor, viu, eu queria comprar uma máquina, a senhora vê uma mais em conta? O Emmanuel chegou e falou, não, vai comprar mais cara, porque todo presente tem que valer a pena o sacrifício. Aí ele comprou a mais cara, a última modelo.
enchia a canelinha automaticamente, era só apertar assim e enchia. Sabe como é que é? Você nem sabe o que é canelinha, né? Depois só explica para ele em casa. Outro dia eu falei numa palestra, gente, o espiritismo é bom. O espiritismo é carro de luxo, freio ABS nas 4 rodas. Aí todo mundo gostou, aí no final veio uma senhora e falou, André, eu gostei muito, só não entendi o negócio do BS. Falei, depois alguém explica para a senhora o que é. Depois você fala para ele o que é a canelinha. Aí o Chico comprou a máquina. Quando entregou a máquina para a vizinha, essa mulher começou a chorar, falou, Chico, eu te amo, Chico. E abraçou o Chico, assim apertadamente, e ele sentiu espiritualmente que aquela nódoa de mágoa foi se dissipando. Aí ele chegou em casa mais leve. Quem estava lá? Emmanuel. E aí, Chico, como é que está? Ai, graças a Deus. Terminou a mágoa? Terminou. Está vendo, Chico, como foi fácil? Aí o Chico falou, é fácil para o senhor, porque eu tenho 59 prestação para pagar lá em Belo Horizonte. Adversário da felicidade, a mágoa. O segundo adversário da noite é a rotina. Rotina. A rotina é necessária? Necessária. A criança precisa de rotina. Tem que ter horário para se alimentar, para ir na escola, para brincar, para ficar em frente ao computador, na tela. Tem que ter tempo, senão, não é? Faz parte da educação. E dizem que até os 7 anos se educa, né? Depois a coisa começa a complicar. Outro dia uma senhora chegou na casa do caminho e falou, ai André, eu estou com um problema com meu filho, ele não tem educação. Falei, que idade ele tem? 32. Falei, aí está difícil, aí... Mas a rotina é necessária, mas, segundo os espíritos, quando a gente é escravo da rotina, aí vem o impeditivo da felicidade. Se você abrir o livro O Homem Integral de Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles, ele fala sobre a rotina. E aí então, ele conta que a rotina, Joana de Ângeles, é o mesmismo cansador. É aquele que não se permite mudar para ser feliz. Ele não muda o corte de cabelo, ele não muda o tom de roupa, ele não muda os passeios, ele não ousa experimentar um prato diferente no restaurante. Todas as férias ele vai para Caraguatatuba. Viu, mas não dá para... Não, eu gosto, eu vou lá. Porque já tem lá o lugar que eu alugo, a casinha que eu fico, então já tem a pessoa que eu conheço. Ele não muda. Gente, se você vai na mesma rotina, andar 3 quadras para chegar no seu trabalho, para quem tem esse privilégio de trabalhar perto, você fala, ai, não aguento mais. Todo dia, esse mesmo velhinho assim na mão, é o mesmo cachorrinho que late, a mesma árvore que dá a flor amarela, é o mesmo carro estacionado com o pneu furado. É só mudar o quarteirão. Mudou o quarteirão, você vai ver outro velhinho, outro carro, outro cachorro, outra árvore. Mudou. Mas já que nós falamos do Divaldo, o Divaldo conta uma história saborosa numa das suas palestras, de que em 1950 e pouco, ele trabalhava no antigo INSS da Bahia, tem lá uma outra sigla que eu não vou lembrar o nome, e ele diz que ele tinha uma chefe rotineira ao extremo, chegava a ser sistemática, chegava a ser um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. E aí ela não mudava o penteado, não mudava a roupa, e era chefe dele, concursada pelo governo. E ele dizia que ela tinha muita sorte, porque além de ser chefe, ganhava o dobro, ainda era rica, era abastada. E aí então um dia ela chegou, falou, Divaldo, ficaram muito amigos ali no decorrer, né? Divaldo, tem uma novidade. Ele falou, pois não, olha, sabe o clube que eu frequento? Era o melhor clube de Salvador, que o Divaldo não passava nem na porta. E ela era sócia remida, não precisava nem pagar a mensalidade. Quem tem sorte, né? O pai havia deixado para ela. Ai, Divaldo, vai ter um show lá no meu clube. Vem uma cantora norte-americana, uma contraalta belíssima, da época, né, 1950 e pouco, ela vem fazer um show no Brasil, e vai ser no meu clube. E você acredita que eu ganhei o ingresso?
O Divaldo falou, nossa, quem tem sorte, tem sorte. O ingresso era caríssimo, poucos lugares. Mas ela disse, estou pensando em não ir, porque o show começa às 9, vai terminar ali pelas 11, e eu me deito às 10. Você percebeu o que é a rotina cansadora, esmagadora, que impede a felicidade? E o Divaldo dizia, não, minha filha, você tem que ir no show. É uma contraalto norte-americana, uma negra belíssima, a primeira negra a entrar na Casa Branca. Como você vai perder o show? Não, estou pensando em não ir, porque aí eu vou ficar com sono. Minha filha, é sexta-feira, no outro dia você nem trabalha. Não, mas eu não gosto de perder sono. E aquele papinho foi rolando durante a semana toda, se vai, não vai, vai, não vai. Chegou a terça, quarta, quinta, como é que é? Vai ou não vai? Ah, estou pensando que eu não vou. Mas como você não vai, dizia ele, vai ficar aquele salão lotado, uma cadeira vazia, a sua. A artista vai saber que você não foi. Na verdade, ele estava querendo o ingresso dela, né? Mas não ia pedir. No último dia ele disse, e aí, vai ou não vai? Não vou. Aí o Divaldo falou, então me dá o ingresso, que eu vou do seu lugar, te conto, tintim por tintim, o que aconteceu. Ela falou, Divaldo, não posso, porque eu ganhei o ingresso do meu amigo. Se eu der o ingresso para você, capaz dele ficar chateado. Então, melhor não ir. Não foi nem ela e nem ele. O rotineiro, ele não quer ser feliz e não deixa o outro ser. Como é que pode isso? Ele segura. Não, eu não vou, mas você também não vai. Você não vai, eu também não vou. Então não pode. Esta mesma chefe, ainda falando da rotina, só para fechar esse assunto rapidamente, era rica, como eu disse, né? Um dia, o Divaldo já era psicógrafo, ele já psicografava. E ele psicografou uma mensagem em Salvador de uma contista sueca, chamada Selma Lagerlöf. Uma contista sueca, que havia desencarnado há um tempo, e psicografou uma mensagem linda. E aí ele pegou aquela mensagem, Joana falou, coloca na gaveta, que nós não vamos publicar agora. E na época, ele ficou doido, porque não tinha uma ferramenta chamada Google, onde você vai e procura os textos. E ele queria comparar o texto dessa Selma Lagerlöf com os textos que ela tinha escrito lá no país dela, que não tinha nem tradução para o português. Mas não tinha jeito, um dia chegou a chefe e disse, Divaldo, tem uma novidade. Comprei uma enciclopédia da Saraiva de 15 volumes. Aquelas enciclopédias que vendia de porta em porta, lembra disso? Barça, Delta Larousse, tinha a da Saraiva, que existe até hoje, a editora Saraiva. E eram 15 volumes em papel camurça. Depois a senhora explica aí o que é o camurça, que é do nosso tempo. E eram obras estrangeiras traduzidas para o português. E ela comprou os 15 volumes à vista, era caro. Colocou na prateleira dela na repartição pública. Aí o Divaldo foi olhar, tinha um volume escrito Selma Lagerlöf. Ele falou, é agora. Foi traduzido para o português, a obra da contista sueca. Ele poderia pegar o texto do original e comparar com a mensagem psicografada. Aí ele disse, olha, esse livro aqui me interessa. Ah, é. Você pode me emprestar, Divaldo? Não posso. Não pode por quê? Sabe o que é? É que eu tenho planos, disse ela. Eu vou me aposentar, e meu pai tem um sítio, e eu sou herdeira do sítio, igual o Silas, né? Eu sou herdeira do sítio, e aí eu vou me aposentar e quero levar toda essa coleção, porque lá eu tenho assim uma varanda, eu quero deitar na rede, quero ler livro por livro, e falta só 10 anos para eu me aposentar. Ele falou, viu, mas dá para dar uma emprestadinha? Não, não posso. Depois eu vou ler livro com orelha, que outra pessoa já leu. Quero ler livro novo. Olha o que é a rotina. E aí então, Divaldo ficou chateado, não pôde fazer a comparação. E ele diz que ele não pôde ler o livro. E ela também não leu, porque ela desencarnou antes de se aposentar. Ela não foi feliz porque ela ficou esperando a felicidade para quando se aposentar. Gente, não faz isso. Tem gente que faz isso com emprego. Ai, não aguento mais meu chefe. Falei, arruma outra coisa. Ai, mas agora só falta 10 anos para aposentar.
Então, mágoa, rotina. E aí vem o terceiro, que é a ansiedade. Eu espero que nessa sala repleta não tenha alguém ansioso pensando assim: essa ladainha não acaba. O Luiz veio aqui, entregou às 8 horas, essa ladainha vai até às 9. Chegar em casa tem que tomar banho, tem que jantar, tem que ver a novela, tem que ver... O Big Brother acabou, né? Graças a Deus. E aí, então é ansiedade. O que é ansiedade? É você viver o momento à frente sem curtir o momento atual. Isso é o ansioso. Tem gente que passa na frente da casa espírita, olha assim, casa de Jesus, os ceareiros, fala assim: nossa, eu estou precisando tomar um passe. Aí entra, senta, espera o passe. Aí entra na sala de passe, não é assim? Quanto dura um passe? 1 minuto? 40 segundos? Aí a pessoa senta para tomar o passe, que vai fazer bem para ela. Olha o ansioso. Aí então, o médium passista, né, a pessoa que vai aplicar o passe, diz o quê? Vamos pensar em Jesus, ou fala alguma coisa assim, não fala? Aí, ao invés dela pensar em Jesus, ela pensa assim: nossa, amanhã já é quinta-feira. Amanhã, dia 25, amanhã eu recebo o benefício. Amanhã cai minha aposentadoria do INSS. Aí eu vou pagar a luz, a água, o telefone, a internet, a Sky, a Vivo, não sei o quê. Aí depois eu vou fazer uma fezinha na Mega Sena, porque está acumulada. Aí, de repente, alguém toca o ombro dela, ela fala: o que foi? Acabou o passe. E sai falando mal da casa espírita, ou centro espírita fraco. Fui lá, estava com a dor aqui, saí com outra dor, a dor andou para o outro lado, né? Então, ansioso, não é? Vai numa festa e quer que a festa acabe. Nossa, mas essa festa aqui, hein? Está durando, nem porque você quer que acabe. O anfitrião está adorando, e você quer ir embora. Então, o ansioso é assim. Vamos de volta ao Divaldo? Porque o Divaldo é um menino de 96 anos, que vai fazer 97 o mês que vem, e está com viagem marcada para a Europa. E aí então o Divaldo conta que uma vez ele foi fazer uma palestra, era um salão grande assim como esse, e aí ele chega sempre 1 hora antes. Ele chegou no evento, todo com terninho, aquele tempo usava um cravinho na lapela, todo cheirosinho, né, tomado banho no hotel, tomou banho, passou perfume, para receber as pessoas. Aí sentou na ponta, assim, na primeira cadeira. Estamos refletindo sobre a ansiedade. Aí ele conta que chegou um senhor, meio atarracado assim, para não dizer gordo, aqueles ansiosos que você olha e já vê que a pessoa está ansioso, não está nem calor, ele está suando as bicas, a camisa toda molhada, toda amarfanhada, toda colada no corpo. E aí ele chegou assim, olhou o Divaldo lá, falou: boa noite. Não tinha muita gente, estava começando a chegar as pessoas, né? Era 7 e pouquinho da noite. Aí ele olhou: com licença, o senhor é o tal Divaldo? O Divaldo falou: eu sou o tal Divaldo. O senhor que vai falar? Ele falou: sou eu que vou falar. Começa às 8 em ponto, né? O Divaldo falou: não sei se começa. Não, mas está marcado no cartaz, é 8 horas. Ele falou: sim, o evento começa às 8. Mas o senhor começa a falar às 8 ou começa depois? Ele falou: não sei. Bom, o senhor, não é o senhor que vai falar? Como o senhor não sabe? Não, senhor, sou eu que vou falar, mas eu não sei qual é a programação do evento. Pode ser que não me chamem logo para falar. Não, mas como assim? Mas vai ter outro palito? Não, não vai ter outro, senhor, mas pode ter um coral, uma música, pode ter um jogral, pode ter um teatro, pode ter uma outra apresentação, uma outra preleção, por que não? Ah, tá, então, muito obrigado. Aí, saiu assim, sentou assim na fila, depois de 10 minutos, vem de novo: com licença. Aí já faltava, o Divaldo falou: pois não, as pessoas chegando, o Divaldo cumprimentando as pessoas: com licença. Ele falou: pois não, falta 20, viu? Falta 20 o quê? Minutos, só vim avisar porque são 20 para as 8. Oh, obrigado, puxa vida. Aí ele ia lá e sentava de novo, dali a pouco ele voltou: com licença, falta 10. O Divaldo falou: não precisa nem de relógio, o rapaz avisa, né? A hora, tal, o ansioso. Aí voltou para o lugar dele,
Diz o Divaldo que, graças a Deus, 8h, 8h05, já entregou a palavra para o Divaldo, ele começou a falar, porque o homem não ficava quieto. Sabe aquela pessoa que cruza a perna, vai tomar água, vai tomar café, e vai no banheiro, e vem para cá, e chuta a cadeira da frente, uma pessoa que incomoda pela ansiedade. E aí então, terminou a palestra. Quando terminou a palestra, era um palco baixo assim, o Divaldo estava em cima, as pessoas aplaudindo o Divaldo ainda. Adivinha quem vem? Adivinha quem vem? O suado, né? O ansioso. Veio assim, olhou para o Divaldo, pessoa aplaudindo. Ele falou para o Divaldo: olha, posso falar uma coisa? Pois não, senhor. O senhor fala, hein? O Divaldo não sabe até hoje se foi uma crítica ou se foi um elogio. Porque uma vez também falaram para mim: nossa, você fala, hein? Fiquei quieto, né? Porque vai que é falar muito. Fica quieto, porque você não sabe, né? Não vai arriscar com o ansioso. Então é assim, o ansioso, ele atrapalha a vida do próximo. Ele não quer ser feliz, ele não é feliz, ele atrapalha quem está do lado, tentando escutar, tentando ser feliz naquele momento, tentando buscar alguma coisa. Ele atropela a rotina da vida. E percebe que os temas se interligam, né? A mágoa, a rotina, a ansiedade. E aí o Divaldo está uma vez na Avenida Paulista, em São Paulo, evidente, ali em São Paulo, na capital. Ele ia fazer uma palestra à noite, aí ele contou que ele tomou o café da manhã, às 9 e pouquinho, resolveu dar uma voltinha lá embaixo, sabe? Aí aquele movimento de São Paulo, dia de semana. Aí ele falou: vou arriscar ir para uma rua aqui do lado. Acho que não vou me perder, né? E aí foi assim para uma rua, era uma rua mais estreita. E aí no meio daquela multidão ele viu uma pessoa que ele conhecia. E que há muito tempo ele não via, era um amigo antigo, olha que coincidência ou não. Aí ele chamou pelo nome da pessoa, mais ou menos assim uns 10 metros, 15 metros longe. Fulano, a pessoa parou, olhou para ele. Aí ele: Divaldo. Ele falou: oi. A pessoa falou: oi. Tchau então. Ele falou: não, como tchau? Não, meu filho, espera aí. Aí ele foi lá. Ai, Divaldo, aí sabe o que é? Eu estou com uma pressa. Olha o ansioso. Não vê o amigo há 10 anos, está com pressa do quê? E aí ele falou: mas você está com pressa? Estou, é que eu tenho. Aí tirou um papel sulfite do bolso dobrado, abriu. Falou: Divaldo, está vendo? É uma lista de coisas que eu preciso resolver hoje. O Divaldo olhou e falou: mas é muita coisa, você vai conseguir? Eu preciso resolver essas coisas hoje. Era uma lista assim de umas 10 coisas. Ele falou: meu amigo, mas deixa eu te abraçar, deixa eu te dar um beijo, deixa eu ver você um minuto, faz 10 anos que a gente não se vê. Aí ele pegou: Divaldo, só se for rápido. Vamos tomar um café? Não dá, Divaldo, aí não dá, aí meu tempo não vai dar. Meu amigo, um café é 5 minutos, porque o Divaldo é baiano, e o rapaz era baiano também, né? E aí então, Divaldo, só se for rápido, que eu preciso resolver minhas coisas. Claro, vamos tomar um café. Aí sentaram lá na cafeteria, pediram lá um cafezinho, aquela conversinha arrastada, conversaram umas coisas, lembraram a infância, pediram mais um café, e aquela conversa foi indo, dali a pouco o Divaldo falou: vamos almoçar? É 5 para meio-dia. Nossa, já? Vamos almoçar então. Atravessaram a rua, foram num restaurante, almoçaram, e conversa vai, conversa vem, dali a pouco o garçom falou: vocês vão demorar, nós vamos fechar. É 4 e pouco. Aí o Divaldo falou: olha, agora eu preciso ir embora. O amigo falou: mas já? Nós nem conversamos. Aí o Divaldo disse para ele: posso perguntar uma coisa? Você não estava com uma pressa terrível? Uma lista de coisas para resolver? Ele falou: Divaldo, na verdade eu estou de férias. E tem coisa dessa lista que é do ano passado. Eu nem vou resolver hoje. Olha como é que faz o ansioso. E disse para o Divaldo: você vai falar onde hoje? Ele disse: eu vou falar em tal casa, tal, quando for 5h30 já vem me buscar. Porque a palestra é às 8, mas São Paulo tudo é longe, congestionado. 5h30 eu já vou. Então eu vou ver sua palestra. Eu moro lá por perto, eu vou ver. Aí o Divaldo foi no hotel, tomou banho, 5h30 foram buscar ele. Chegou lá na palestra, adivinha quem estava lá? O amigo.
com a mesma roupa da tarde. Nós já chegou, Divaldo, vim direto, estou aqui desde as 6 horas, que vai que não dá tempo. O ansioso. Então, diz Joana de Ângeles que a ansiedade é a ferrugem que enferruja a máquina e deixa a gente ser muito menos feliz. Então, que nós que somos espíritas, gente, nós somos espíritas. Nós estamos com ansiedade por quê? Essa seria a nossa última reencarnação? Será? Se fosse, seria bom, que a gente já estaria em outro patamar. Então, quando a gente vai ganhando experiência, você vai ficando menos ansioso. Outro dia, eu trabalho agora numa prefeitura municipal de Valinhos, e aí tem lá uma estagiária. A estagiária tem 16 anos. Aí ela estava sentada assim, ao lado, a gente estava na mesa fazendo um trabalho, tocou o celular. Aí eu atendi, botei no viva voz, a gente estava ocupado. Aí a pessoa falou assim: "Ô André, preciso falar com você, é urgente. A gente pode conversar?" Falei: "Pode." Ele falou: "Você pode conversar comigo quando?" Eu falei: era uma segunda-feira. Eu falei: "Vamos, olha, essa semana a agenda está complicada, tem muita coisa tal, pode ser na quinta às 2 da tarde?" Ele falou: "Pode." Então, quinta, a gente se conversa de manhã e marca um horário, marca um lugar, a gente conversa. Era segunda. Aí desligou, tal, acertou, marquei lá para não esquecer, que agora a gente começa a esquecer as coisas, não é? A estagiária ficou olhando para a minha cara. Falei: "O que foi?" Ela falou: "Como assim? Hoje é segunda. A pessoa liga para você e fala que é urgente, você marca para quinta. Eu teria morrido até lá." Eu falei: "Eu não. Porque o que essa pessoa falar, o que essa pessoa for perguntar, o que essa pessoa for determinar, não vai mudar o curso da minha vida. Daqui a 10 anos, eu nem vou lembrar que eu encontrei com ela. E se lembrar que eu encontrei, não vou lembrar o que nós falamos. Não vou lembrar do assunto. Vai ter ficado no passado. Então, por que nós estamos com essa ansiedade toda de querer resolver? Tem gente que quer controlar o mundo. Você quer controlar o mundo? Então dá uma espiadinha, vê se a velocidade da Terra está de acordo com a velocidade do Sol. Consegue controlar? Não consegue. Tem gente que quer controlar tudo. Tem gente que quer ser feliz dessa forma. Como? Tem gente que quer ter razão em tudo. Como é que você quer ser feliz ou ter razão? O que você quer? O que você quer? E eu me lembro a história do monge. Estava lá o monge, o sábio, e tinha um discípulo do lado. Aí ele foi atender um casal. Entrou a esposa, era o sábio, né? Sabia tudo, e o discípulo do lado. Aí a esposa falou muitas coisas do marido, reclamou tudo, tal. Aí o sábio falou para ela: "Sabe que a senhora tem razão?" Ela saiu feliz, porque quem é que não gosta de ter razão? Aí veio o marido. Era consulta individual. Aí veio o marido e falou as mesmas coisas ao contrário do dela. Reclamou das mesmas coisas. Aí o sábio ouviu tudo e disse: "Sabe que o senhor tem razão?" Ele saiu feliz. Aí o sábiozinho, o mongezinho, o discípulo, falou: "Mestre, eu não entendi. Entrou a esposa, o senhor falou que ela tem razão. Entrou o marido, o senhor falou que ele tem razão. O sábio falou: sabe que você também tem razão?" Então não é possível isso. Não é possível nós querermos ser ansiosos dessa forma. Mágoa, rotina, ansiedade e, por último, medo. O medo é impeditivo da felicidade. Tem gente que não vem no centro espírita com medo que vai baixar espírito. Tem gente nesse tempo. Vai baixar espírito hoje? Quer que baixa? Não. Baixa não. Tem medo. Medo de ficar em casa, medo de sair. Medo de estar errado, medo de estar certo. Como é que pode isso? Medo de ir, medo de ficar. Medo de fazer, medo de não fazer. Medo de acontecer, medo de não acontecer. Como é que é isso? Então o medo é esse impeditivo, este adversário da felicidade, e que nós precisamos saber dosar. É normal ter medo? Claro que é. Ninguém vai atravessar a rua
sem olhar para os lados, você tem medo de ser atropelado. Só se for maluco, né? Então você precisa saber dosar. Tem espírita que tem medo de morrer. Outro dia a pessoa falou: André, eu sou espírita, mas morro de medo de morrer. Eu falei: como assim você morre de medo de morrer? Então já morreu. Então já desencarnou. Mas sabe por que a gente morre de medo de morrer? Porque tem espírita que morre de medo de ir para um umbral. Aí, André, eu tenho medo, porque já pensou se a gente cai num umbral? Para sair de lá é 8 anos. Eu falei: se for o André Luiz, né? Porque tem gente lá mais de 100. Você está brincando? Eu falei: tem gente lá do tempo da escravidão ainda. Não conseguiu sair. André Luiz foi um privilégio, né? Ele teve um clique, não é? Aí outro dia uma pessoa falou: André, lembra quando saiu o Nosso Lar? 1, não o 2, agora o 1. Aí a pessoa foi no cinema, assistiu, não era espírita. Aí ela falou para mim: nossa, André, olhei aquele Nosso Lar, fiquei impressionado com a primeira parte. É toda aquela lama mesmo? Que lá mostra na lama, né, o André Luiz, tal, todo cheio de lama, e rastejando na lama. Eu falei: olha, eu vou te falar uma coisa. A Fox Filmes, ou a Paris Filmes, não sei quem produziu o filme, economizou na lama, porque era uma lama cenográfica caríssima. Então colocaram lama até o tornozelo, só. Porque tem gente no umbral, ó. Você está brincando comigo? Gente, como é que nós somos espíritas e temos medo de ir para o umbral? Gente, vá para um lugar melhor, porque o umbral é opcional. O umbral não é geográfico, ele é mental. Gente, nós que somos espíritas, faz palestra o ano inteiro, aí faz pizza, aí vem a feijoada, aí vem o almoço, aí vem o brechó, não tem o brechó? Vem o bazar da pichincha, e vai a campanha na rua, e vem gente aqui para se ajudar, e a sopa, e limpa o salão, e bota a cadeira no lugar. Depois você quer ir para um umbral e fazer o que no umbral? E outra coisa, se for para um umbral, nós que somos espíritas, eu brinco muito com o Jamirinho, nosso amigo de Araguari, Jamílio dos Santos Filho. Eu falo: Jamílio, se nós for para um umbral, hein? Eu falo: André, tem problema não. Se a gente se encontrar no umbral, a gente funda lá um centro espírita. Frequentador é o que não vai faltar, porque do umbral está assim de espírita, que sabe das coisas e não pratica. Eu falei: aí é por sua conta, né? Então, o medo, o medo ele é inexplicável, inexplicável. Quer ver como o medo é inexplicável? Tem muitos medos, né? Alguém aqui tem medo de barata? Você tem? Tem medo? Aquela barata voadora? Se entrar uma barata voadora aqui, a pessoa sai correndo ou fica estática. Você também? A barata tem medo do rato. O rato tem medo do gato. O gato tem medo do cachorro. O cachorro tem medo do homem, que é o seu dono. O homem tem medo da mulher. Tem não? Gente, não é bobo. E a mulher toda poderosa tem medo da barata. Percebeu como é que se fecha o ciclo do medo? Inexplicável. Aí, lembra do poetinha Vinícius de Moraes? O poetinha Vinícius de Moraes. Um dia chegou no avião e ele era músico, compositor, cantor, tinha que viajar de lá para cá, daqui para lá, e ainda era diplomata brasileiro, fez carreira como diplomata, tinha que viajar para o exterior, e naquele tempo aqueles aviões Electra, que chacoalhavam igual, parecia que os parafusos iam voar, né? Aquele do Chico de hélice, né? Aquilo chacoalhava tudo, e ele tinha que voar, e ele morria de medo de avião, medo. Aí diz que uma vez ele sentou no avião, afivelou o cinto, Vinícius de Moraes, essa história é verídica. Aí tirou do bolso, assim, do paletó, um saquinho com pozinho branco. Aí abriu o saquinho assim, molhou o dedo no pozinho, pôs na língua, cheirou um pouquinho, aí passou um pouquinho de pozinho assim na sobrancelha, no cabelo, espalhou assim o pozinho todo, fechou o saquinho, botou no bolso e fechou os olhos apertados para esperar o avião decolar.
Aí tinha uma senhora do lado, uma senhora. A senhora falou, com licença, olha, eu não posso deixar de falar, o senhor não é o Vinícius de Moraes? Ele falou, sou. Então, eu sou sua fã, eu adoro o que o senhor escreve, o que o senhor canta, o que o senhor compõe, mas eu estou muito triste. Ele falou, está triste por quê? Porque o senhor consumindo esse pó todo, o senhor vai morrer logo. Aí ele sorriu e falou, não senhora, não é esse pó que o senhor está pensando, isso aqui é farinha de trigo. Olha até onde vai o medo, é a muleta da fé. Isso aqui é farinha de trigo, é que eu morro de medo de voar, e eu tenho que voar. Aí eu fui lá na Bahia, e falei com a mãe menininha do Gantuá, e ela fez uma mandinga aqui nessa farinhazinha, o avião não cai. Passou a farinha, eu uso faz 10 anos, o avião não cai. Então o medo, ele se transforma numa coisa assim inexplicável, numa muleta de fé, como eu disse. O cantor Roberto Carlos, e eu vou falar isso porque ele já falou publicamente, o rei Roberto Carlos, como a gente chama, né, para quem é fã, diz que uma vez ele foi nos Estados Unidos fazer um show, em Nova York, e lá no intervalo de Nova York, do show, tinha uma pequena igreja linda em Nova York, ele foi rezar, católico que é, foi lá, entrou na igreja, se ajoelhou, fez lá as preces dele, as orações, aí começou a escurecer, e ele foi embora. Quando ele foi embora, o sacristão tinha passado uma corrente na porta, que era a porta principal assim, de 2 folhas. Aí ele falou para o moço, eu preciso ir embora. O moço falou, não, o senhor pode ir por aquela portinha ali. Eu deixei aquela portinha aberta para as pessoas saírem. Ele disse, não, você não está me entendendo, eu preciso ir embora por aqui. Ele falou, não, quem não está entendendo é o senhor. O senhor entrou por aqui, o senhor sai por lá, que eu deixei aberto. Ele falou, não, moço, eu não posso. Como o senhor não pode? O senhor sai por ali. Ele falou, não, eu fico aqui, mas eu saio por aqui. O moço falou, então eu chamo a polícia. Porque lá é assim, né? Começou a engrossar muito, já chama a polícia logo para resolver. Aí ele falou, meu Deus do céu, e agora? E o medo, né? Aí ele pensou, bom, agora eu vou ter que me sujeitar e ir embora por aqui. E foi com o coração apertado, olha o que vai no toque, né? Um medo. Aí ele foi-se embora ali. Aí o Jô Soares perguntou, isso ele contou em entrevista. Aí o Jô Soares perguntou, e aí, como é que foi? Ele falou, como é que foi? No outro dia, 6 da manhã, eu estava lá na porta. Quando o sacristão abriu, eu entrei pela portinha, saí pela porta grande, e aí ficou tudo certo. Medo, né? E aí, para encerrar essa questão do medo, eu vou contar só mais uma última história para vocês, que vem do mestre Fernando Sabino, o escritor Fernando Sabino. Numa das suas crônicas, tem uma crônica chamada Confusão com São Pedro. E aí ele conta, em crônica, é uma história fictícia, evidentemente, que tinha um casal no aeroporto, esperando uma ponte aérea Rio-São Paulo. E o casal lá em pé, aí a esposa fala para o marido, bem, eu estou com um pressentimento. Eu já tenho medo de avião, você sabe. Eu estou achando que hoje esse avião vai cair. O marido falou, mas que vai cair nada, a gente sobe aqui a 40 minutos de voo, não, esse avião vai cair. Bem, não cai ponte aérea, nunca caiu um avião da ponte aérea, né? E ele disse, não, cai, ela disse, não, cai sim, eu estou pressentindo, então nós vamos dividir, vamos um em cada voo. Pelo menos se um avião cair, sobe o outro para cuidar dos 2 meninos, né, que é filho. Aí o esposo falou, meu Deus, mas essa, ele já sabia que a esposa era daquele jeito, foi lá, trocou as passagens, falou, vamos fazer o seguinte, vai você nesse voo, eu vou no próximo então, porque senão depois você não vai, né, com medo. E ela entrou no avião, e o avião também, aqueles aviões antigos, chegou nos céus, depois da decolagem, começou a ter uma turbulência muito forte, e o avião chacoalhava, 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 e ela então disse, postou as mãos, devota de São Pedro, por isso que chama Confusão com São Pedro a crônica, postou as mãos, falou, São Pedro, pelo amor de Deus, não vai fazer isso comigo. Como é que o senhor vai fazer isso comigo, derrubar esse avião? Eu sou mãe de 2 garotos lindos, o senhor derruba esse avião, 2 órfãos. Se tiver que derrubar algum avião, derrube o próximo que vem aí. Porque
porque vai estar meu marido, mas marido é marido, né? Não é mãe, é pai só. Aí diz que o avião chegou no destino, saiu da turbulência, e ela ficou lá esperando o marido vir no próximo voo. E o voo começou a atrasar, começou a demorar. Ela foi no guichê perguntar o que estava acontecendo. E aí a moça informou, olha, não sabe o que é, que eles estão numa turbulência, está caindo o mundo lá em São Paulo, entraram numa tempestade, mas logo, logo eles chegam aqui. De novo ela postou as mãos, falou, São Pedro, eu me enganei. Pai é muito mais importante que mãe. Pai não pode. Então o senhor não derrube o avião dele, pelo amor de Deus. Confusão com São Pedro. Então, o medo tem esses limites inexplicáveis e são impeditivos da felicidade. Quem aqui nunca ouviu a história do Chico do avião? Quem nunca ouviu? Pode levantar a mão. Todo mundo já ouviu? Você não? Você já ouviu todas, né? Você não? Então eu vou contar para ela, porque é ela que não ouviu. Você não ouviu do Chico? Chico Xavier. O Chico foi pegar um voo, Belo Horizonte, Uberaba, perto, 1960. Tem no filme Chico Xavier, uma cena, né? Aí diz que o Chico subiu no avião, tal, e o avião decolou em Belo Horizonte e fez uma escala na cidade mineira de Araxá, terra da Dona Beija. E aí então, deu tudo certo. Quando foi decolar novamente para ir para Uberaba, o avião entrou em turbulência. E aquilo começou a chacoalhar, começou a ir de um lado e para o outro, e as bagagens começaram a cair na cabeça, e tinha gente ali já passando mal, e o Chico disse que aquilo já estava durando uns 15 minutos, 20, e não solucionava. Aí ele perguntou para a aeromoça, né? Falou, escuta, o que está acontecendo? Não, é só um vento de cauda, disse ela. Nós só vamos chegar em Uberaba mais rápido, porque é um vento que bate, o avião entra em turbulência, mas chega até mais rápido, aumenta a velocidade. Aí alguém falou, é o Chico Xavier, então nós vamos chegar mais rápido no plano espiritual. Aí tinha um padre no voo, o padre começou, pessoal, vamos rezar o terço, né? Porque o negócio está muito feio. E como a turbulência estava muito alta, tinha gente vomitando já, passando mal. E algumas mulheres começaram a gritar, de desespero, né? Socorro, vai cair o avião, tal. E o Chico observando ali, acompanhando o movimento. Aí depois, nos 20 minutos, ele falou, quer saber de uma coisa? É a hora da morte. É a hora do desencarne, é o testemunho. E o pessoal está gritando, disse o Chico. E eu sou uma pessoa humana, eu vou gritar também. Começou a gritar, valei-me Nossa Senhora, valei-me, né? E aí, depois de uns 10 minutos de gritaria, o Chico gritando também, diz que, parece uma piada, né? Mas é verdade. Vem no corredor, assim, do avião, calmamente, Emmanuel, o Espírito Emmanuel. Aí para bem na poltrona do Chico e fala, o que está acontecendo? Aí o Chico falou, agora morremos, né? Porque se o mentor espiritual que me acompanha não sabe o que está acontecendo, agora então eu estou frito. Está acontecendo alguma coisa, Chico? Eu falei, sim, nós estamos em perigo de morte, perigo de vida, não sei. O senhor não acha que nós podemos morrer? O Emmanuel falou, eu acho, porque aqui não tem ninguém privilegiado, né? E aí o Chico falou, bom, então, já que está no perigo de vida, perigo de morte, e nós não somos privilegiados, eu vou gritar. E começou a gritar de novo. Aí o Emmanuel fala, Chico, não é melhor você calar, não falou calar a boca, não é melhor você calar para não afligir os outros com seus gritos na hora da morte? Aí o Chico olhou para ele, então Chico, já que vai morrer, pelo menos morra com educação, né? Aí o Chico perguntava assim, eu queria saber como é que se morre com educação, né? Porque é uma coisa muito séria. Então, é uma história saborosa. Quem gosta de navegar na internet, vai lá no YouTube e coloca assim, Chico Xavier avião. É ele contando essa história. Aí a plateia ri, 1960. A plateia ri. Então, meus amigos, vencemos aqui, neste momento, a fala, não é, dos 4 adversários da felicidade para a noite de hoje, que é a mágoa, a rotina, a ansiedade e o medo. Que eles não sejam impeditivos da nossa felicidade,
Afinal, nós somos espíritos imortais, que estamos aqui vivendo um pedacinho, e daqui a pouco nós estamos voltando para casa. Daqui a pouco nós estamos voltando para as nossas origens. Porque muita gente acha que aqui é definitivo. Como é que pode? Não é definitivo. Aqui é provisório. E, pasmem os senhores, todos os que estão aqui neste salão, com exceção dos desencarnados, estamos todos com o bilhete de volta já comprados. Se a gente pudesse aqui fazer uma fila, uma lista, já dá para fazer a lista de quem vai desencarnar primeiro, é uma fila. Eu tenho a lista aqui, vocês querem que eu leia? Não? Melhor não, né? Melhor não. Então é isso. Mas antes de terminar, deixa eu apresentar aqui para vocês 2 trabalhos que eu trouxe ali, se alguém quiser conhecer. Custa só R$25, ainda faz Pix. Não precisa nem ser hoje. Que é um livro, Quando o Coração Fala Mais Alto, que é um livro que fala sobre Jesus. Ele fala sobre Jesus e a expectativa dele em torno do nosso dia a dia. Como é que a gente coloca Jesus no nosso dia a dia. E tem um outro livrinho aqui, bastante familiar, que eu gosto muito, que se chama Paizinho. Esse Paizinho aqui, ele foi meu avô materno. E ele é um filântropo lá do norte do Paraná, que fez vários lares infantis, vários asilos, e tem todo um trabalho muito bacana. E tem até um fato curioso dele, porque ele tinha o lar infantil André Luiz. Já viu de onde veio o meu nome, né? E tinha o Centro Espírita Emmanuel. Então, olha as origens. E ele criou um lar infantil para meninos, lar infantil André Luiz. E aí, tinha 80 meninos no lar, de 0 a 18 anos. E aí apareceu uma menina, deixaram uma menina lá no portão, Rosa. E aí ele falou, gente, mas como é que vai fazer? Não temos lar de meninas. Tinha lar de meninas só em Londrina, que era 30 quilômetros para lá, norte do Paraná. Aí ele resolveu adotar essa menina, Rosa, na casa dele. Ele já tinha 6 filhos. Falou para a esposa, Maria, vamos ficar com essa menina. Aquele tempo ia lá no juiz, o juiz dava tutela, estava tudo certo. Passou um tempo, apareceu a segunda menina, de nome Arlete, que por sinal é minha mãe. Aí ele falou, Maria, outra menina. A Maria falou, vamos ficar com ela. Aí ficaram com a Arlete. Passou mais um tempo, apareceu a terceira menina no portão, de nome Olívia. Aí ele disse, Maria, como é que fazemos agora? Ela falou, Vicente, vamos ficar com a menina, mas eu acho que é melhor a gente abrir um lar infantil para meninas. E aí foi criado o lar infantil João Leão Pita. E aí a gente via, a gente chamava ele de Larzão, porque na época tinha 150 meninas, era um negócio assim. Então nós vivemos nesse meio, né? E tivemos a honra aí de ir lá pesquisar os documentos, né? Lá do Centro Espírita Emmanuel, do lar infantil. E não contente, ele ainda fez ele ainda fez o asilo de velhos Caibar Schutel, fez a Casa Lar André Luiz, que é para quando os meninos saíssem e fossem morar fora, ou morassem nessa Casa Lar, fez o Albergue Noturno Amigo Jesus, também. Então, é uma história, quem quiser conhecer também está à disposição para vocês, tá bom? Meus amigos da Casa de Jesus, muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente, obrigado aos companheiros que nos convidam sempre, muito obrigado a cada um de vocês que está aqui, que deixou os seus afazeres e elegeu a noite desta quarta-feira para estar conosco nesses momentos. Eu, quando termino minhas palestras, e vocês podem ver no YouTube, nós temos algumas delas, para quem tiver curiosidade sobre outros temas, e se você for ver essa palestra, ela está diferente do YouTube, porque as palestras vão se evoluindo, vão mudando, né, conforme aí o público. Eu costumo fazer o seguinte no final das palestras, deixar 3 frases para vocês. Frases curtas, evidentemente, mas pedindo que vocês não levem essa frase na memória, levem essa frase no coração, porque na memória a gente esquece, né? Mas no coração a gente jamais esquece sempre. E a primeira frase para encerrar essa nossa noite, esse trecho da noite, ela vem do poeta Mário Lago.
ator, compositor, poeta, letrista. Quem é que não se lembra das saudades da Amélia? Quem é que não se lembra do O Aurora? Mário Lago. E Mário Lago um dia escreveu uma frase assim: no dia em que o homem perder a esperança, pode apagar o arco-íris. No dia em que o homem perder a esperança, pode apagar o arco-íris. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que eu dedico sempre às mulheres. Eu vou falar no feminino, porque a escritora, a poetisa, escreveu no feminino. E ela escreveu um dia assim, olha que importante, abre aspas: por todos os lugares por onde passei, procurei deixar o melhor de mim mesma. Se não fui notada, é porque não me enxergaram com os olhos do coração. Fecha aspas. Clarice Lispector. E por último, nós vamos deixar vocês na doce companhia de Mário Quintana, o poetinha de Alegrete, do Rio Grande do Sul. Pode duas do Mário Quintana, não? Vocês permitem? Então vou falar mais duas. É até 11h30, são só 9h05. Estou economizando tempo ainda, e esse relógio vai rápido, né? Se fosse em Minas, não era essa hora. Em Minas deve ser umas 7h30 da noite ainda. Pode ligar lá. Pergunto, que horas são aí? 7h30. Que lá o relógio corre mais. Por isso que Chico é mineiro, né? Porque tinha que dar tempo de fazer tudo. Duas frases de Mário Quintana. A primeira é clássica, em que ele diz assim: não se preocupe com as borboletas. Cultive o seu jardim, que elas virão naturalmente. Quer que eu repita? Não, né? Mas eu vou repetir. Não se preocupe com as borboletas, cultive o seu jardim, que elas virão naturalmente. E por derradeiro, a última frase da noite de hoje, Mário Quintana também, diz o poetinha de Alegrete, abre aspas: todas as pessoas que atravancam o meu caminho passarão, eu, passarinho. Muito boa noite a todos, obrigado.